O que um nutricionista paga de impostos para emitir nota fiscal? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é nutricionista ou está se formando na faculdade de nutrição e está pesquisando porque tem dúvidas sobre os impostos que irá pagar ao abrir a sua empresa e emitir nota fiscal, acompanhe este vídeo comigo. Então, aqui nós vamos simular um faturamento de R$10 mil, tá? Estou considerando aqui que é um nutricionista que está iniciando na sua profissão, abriu a sua empresa, está começando a prestar os seus serviços, atender os seus pacientes, e ele faturou ali R$10 mil e emitiu nota fiscal desse faturamento. Ou seja, conforme os seus pacientes vão te pagando, o correto é que você emite notas fiscais para os seus pacientes, pois assim você vai poder tributar as suas receitas, tributar o total do seu faturamento. Aqui nós vamos utilizar o regime tributário do Simples Nacional, que é o regime mais indicado para as clínicas de nutrição, principalmente quem está começando. Existem outros regimes tributários, mas aí já é para um faturamento um pouco maior, onde a gente consegue ali alíquotas melhores em outro tipo de regime tributário. Aqui, para o nosso exemplo, nós vamos utilizar o Simples Nacional. E dentro do próprio Simples Nacional, nós podemos utilizar uma estratégia tributária que é o fator R. Tá? O que significa essa questão de fator R? Primeiramente, a gente tem que mencionar que o Simples Nacional ele é regido por anexos. E para a atividade de nutrição, nós temos duas possibilidades de anexos tributários dentro do Simples Nacional, que é o anexo 3 e o anexo 5. Quando você, nutricionista, abre a sua empresa e faz a opção pelo regime do Simples Nacional, diretamente você vai para o anexo 5. Só que no anexo 5 nós temos um grande problema, que a sua alíquota inicial lá no anexo 5 ela é de 15,5%. Isso em cima, aplicado em cima do valor que você fatura. Então é uma alíquota muito elevada. E aí o fator R ele vem como uma estratégia que nos permite tirar o nutricionista do anexo 5 e colocar no anexo 3. E qual que é a diferença do anexo 3? O anexo 3, ele inicia sua tributação em 6%. Então você sai de uma tributação inicial de 15,5% e vai para 6%. Então é muito importante, muito significante essa economia tributária com esse planejamento utilizando a estratégia do fator R. E o que é necessário para que você utilize o fator R? Bom, é necessário que pelo menos 28% do seu faturamento seja empenhado com folha de pagamento ou prolabore. O que é o prolabore? O prolabore nada mais é que o salário do próprio nutricionista, que é o próprio proprietário daquela empresa. Então você pode utilizar o seu próprio prolabore para calcular esses 28% e ficar dentro da margem do fator R. Agora, se você já tem uma clínica que já está um pouco mais avançada na questão de atendimentos e tem condições de contratar um auxiliar ou contratar uma secretária, você pode também utilizar o salário dessa secretária para chegar nessa base de cálculo aqui dos 28% sobre o seu faturamento de R$10 mil, e aí você pode optar pelo anexo 3 do Simples Nacional. Aqui nós vamos pegar apenas a questão de prolabore. Então 28% de 10 mil, nós temos R$2.800 que nós vamos utilizar aqui de prolabore. E aí tem um detalhe muito importante. O prolabore, assim como o salário de funcionários, ele também é tributado, Você tem ali que recolher o seu INSS, dependendo do valor, pagar o imposto de renda retido na fonte. A diferença para a questão de funcionário é que não tem fundo de garantia, não tem essas questões trabalhistas porque é do próprio proprietário da empresa. Então aqui o INSS desse prolabore ele vai ser de 11%. Então 11% de dos 2.800 nós vamos ter aqui 308 de INSS. E aí também vai ter um pouco a pagar aqui de imposto de renda retido na fonte por conta do valor, tá? O imposto de renda retido na fonte aqui seria de 7,5%. Então, 7,5%, eu vou ter aqui R$17. Alguém pode notar e pode falar, mas está esquisito, está estranho essa conta. Como que 7,5 de 2.800 dá 17?
Aqui a gente tem que fazer um cálculo que é basicamente uma equação, onde eu tenho que pegar esses 2.800 de Prolabore, subtrair o meu INSS porque ele é dedutível do cálculo do imposto de renda, e aí eu vou numa tabela que todo ano é divulgado pela Receita Federal e vou verificar lá, é a base de cálculo, que seria o Prolabore menos INSS, em qual local que essa base de cálculo ela se enquadra ali, qual que seria a alíquota. Então, eu verifiquei que seria a alíquota de 7,5%. Eu aplico essa alíquota aí na minha base de cálculo e, além disso, eu tenho uma parcela dedutível nessa própria tabela que a Receita Federal divulga para mim subtrair, como se fosse um desconto. E aí eu cheguei aqui nesses R$17. Então, por isso que fica assim estranho olhando para esse cálculo, mas é porque por trás desse cálculo aqui existe essa equação onde a gente utiliza a base de cálculo reduzida do INSS e aí a gente busca lá na tabela do imposto de renda em qual alíquota se enquadra. Então a gente já sabe que nós teremos R$308 a pagar de INSS e R$17 de imposto de renda retido na fonte. Isso sobre o Prolabore. Mas aí, o mais importante aqui é o quanto vamos pagar de imposto sobre o faturamento das notas fiscais, que aqui no nosso exemplo é de R$10.000. Como eu mencionei, 6% é a alíquota inicial do anexo 3 do Simples Nacional, utilizamos o fator R, enquadramos essa empresa no Simples Nacional, fomos para o anexo 3 e inicialmente ela vai tributar em 6%. 6% de R$10.600. Total de impostos pagos aqui por esse nutricionista que faturou R$10.000. 308 mais 17 mais 600, temos R$925 de impostos. Então, um nutricionista constituiu a sua empresa, começou ali a atender seus pacientes, faturou R$10.000, ele vai pagar de impostos R$925. Isso, se fosse na pessoa física, daria bem mais, porque as alíquotas são elevadas na pessoa física e os cálculos são outros, tá? Temos vídeos aqui no nosso canal também falando de cálculo para nutricionista que são pessoas físicas, mas realmente não compensa. O que compensa para o nutricionista é constituir a sua empresa e passar a tributar como pessoa jurídica. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre a questão de abertura de empresas para nutricionista ou questão de outros regimes tributários, pode comentar aqui no vídeo, que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Na descrição do vídeo tem os nossos contatos, você pode entrar em contato e falar agora mesmo com um de nossos contadores especializados que vai te atender e poder tirar as suas dúvidas e realizar gratuitamente o seu planejamento tributário, de acordo com o seu momento, de acordo com o seu faturamento atual. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, curte e compartilhe esse vídeo com os seus amigos da nutrição, pois assim você ficará informado e toda semana receberá novos conteúdos como esse do canal da Master Contábil Digital. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.